Está voltando aqui com os donos da bola, um dia histórico. Olha só que tranquilidade de programa, né? Ô Ramalho, você trouxe toda a malícia, não é? Da cidade de Araçuaí, mexeu na ferida, cutucou, né? Armou a arapuca, o Júnior Brasil caiu. Então você que é a peça principal, né? A língua é o chicote do corpo, ô Ramalho? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço pessoal de casa. Está provado que sim, né? E passou o VT de ontem aí, mas muita gente não sabe. Além dessa aposta em público que o Brasil fez, ontem nos corredores do Mineirão, boa, antes da bola bela rolar, lembrança. Começou a mesma discussão, muita gente parou, inclusive, para presenciar isso. Segurança, inclusive. Exatamente. E aí ele me propôs uma outra aposta, mas no mesmo termo. Foi. Você pode contar. Vou contar. Aqui não tem frescura, não, pode contar. Disse que aos berros, né? Se o Goulart não fizesse nenhum gol, eu ficaria mudo hoje no programa. Mas se ele fizesse 3, o Brasil ficaria mudo. Ele me propôs isso. Olha a deslealdade da proposta, né? É muito mais fácil o rapaz não fazer nenhum do que 3. Mas, enfim, como eu não corro desse tipo de briga, eu aceitei na hora. Me prometeu um champanhe. Eu não vou dizer em quais condições, porque vai pegar mal, mas o champanhe eu vou querer. E não é qualquer espumante, não, viu, Brasil? Eu vou falar. Não é qualquer espumante, não. O champanhe eu vou querer. Fecha aqui. Júnior Brasil disse ontem, muita gente ouviu, tinha muita gente no restaurante do Mineirão, os seguranças do estádio viram, como é que chama? Bom, enfim, não interessa, seguranças lá do Mineirão viram. O Júnior Brasil disse o seguinte, Júnior Brasil disse o seguinte, aos gritos, Ramalho, se o Goulart fizer 3 gols, acrescentando na aposta, eu pago o motel e o champanhe, você pode escolher a marca que eu pago. O motel você dispensa a primeira, mas o champanhe você quer. Vai ter que pagar. Gente, é pra ficar quieto. Boa tarde, espumante vagabundo. Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde, Júnior Brasil. Tudo bem? O que é isso? O que é isso? O pessoal não fechou. Quem que é o Alas? É o terceiro membro que vai pro motel com vocês? Não, né? É outro que você convidou pra aposta, né? Ah, sério. Meus caras. Ficou bonitinho, você vai ficar fazendo isso aí? Aqui, você escreve rápido hoje que televisão é tempo. E outra coisa, eu preciso que você, já que você não vai falar, que você escreva na lousa. Quem do Atlético hoje que se fizer um gol, você segue calado o resto da semana. Entendeu? O Pierre nunca fez gol, pode ser? O que você acha? Peraí. O que é isso? Não, tá errado. Escrever, nossa, ali não fala e não sabe escrever também. Enquanto o Júnior Brasil vai escrevendo aqui, olha aqui, vamos falar que na verdade foi um massacre, né? O Cruzeiro jogou demais, não deu chance para a Universidade do Chile, 5-1, fora o baile. Luciano Dias, o Mr. Band, conta os detalhes para você, veja aí. Mineirão em festa, cruzeirenses eufóricos. E na música, a torcida já dava o recado, o que é a Libertadores. Libertadores é raça, nós queremos a taça. De novo. A taça é obrigação, porque o Cruzeiro é isso aí, cara. Essa torcida maravilhosa, essa emoção. Não é à toa que o Cruzeiro é bicampeão e vamos em busca do tri. 76, 97 e 2014, Cruzeiro tricampeão. Muita festa para ver o retorno do Cruzeiro ao Mineirão para disputar uma partida de Libertadores. Vale o registro, é claro. Pelo elenco do Cruzeiro e pela qualidade do futebol que o Cruzeiro vem apresentando, eu espero que seja 3-0. Assim é o melhor possível. O Cruzeiro vai ser campeão, tricampeão brasileiro. A derrota contra o Real Garcilaso foi tensa, mas agora é tricampeão da Libertadores. O horário da partida complicou a vida de boa parte dos cruzeirenses, 5:30 da tarde. Por isso, muita gente foi ao estádio sem a camisa do Cruzeiro. Muitos saíram direto do trabalho para o Mineirão. Tem faculdade hoje de noite, já não vou, tô matando serviço pro Cruzeiro hoje aí, ué. Hoje eu até falei com o meu chefe, eu vou chegar mais cedo, porque hoje tem Cruzeiro. Os torcedores da Universidade de Chile também marcaram presença. Eles provocaram os cruzeirenses, mas tudo na paz. Laú 2, Cruzeiro 0.
Laú 2, Cruzeiro 0? Não. Aí de jeito a gente tem paz e amor não, mas vai ter sim, paz e amor. AK 4-0. 4-0. Cruzeiro 4 e Laú 5. Agora 17 horas e 35 minutos, o jogo já começou. E olha só, movimentação aqui do lado de fora do estádio, muita gente no corre-corre, horário complicado, pessoal saindo do serviço para ver o jogo. Chega de conversa, né? Vamos lá, assistir Cruzeiro e Laú. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Dentro de campo, os jogadores do Cruzeiro responderam à confiança da torcida, 5-1 com autoridade. Ricardo Goulart foi o cara do jogo, marcou 3 gols. Dagoberto no primeiro tempo e o William no finalzinho do jogo também balançaram as redes. Lorenzetti descontou para a Laú. Com a vitória, o grupo 5 da Libertadores ficou todo embolado. Todo mundo com 3 pontos, mas o Cruzeiro lidera por causa do saldo de gols. Fico muito feliz aí pela minha partida, mas parabéns também ao grupo que dedicou o máximo. Então, eu e todo o grupo, a torcida também está de parabéns. Jogos assim são difíceis, são complicados, você tem que ser inteligente muitas vezes de aprender com uns caras desses que são frios, tocam a bola, trabalham bastante a bola, mas a equipe foi valente e está de parabéns. A gente sabe que temos tudo aí para fazer uma boa Libertadores aí e sonhar, realizar esse sonho que é o título. Muito bem, tá aí então. Olha, só para explicar, nós aqui da Band Minas não podemos mostrar os gols, os lances, não é? Porque não temos direito. A Band de São Paulo pode, nós não podemos. Então, que fique bem claro, a gente está mostrando porque a gente não quer, está mostrando porque realmente não pode. O que é isso que está escrito aí? Mostra aí, por gentileza. Você não pode falar, não é? Então o recado vai. Alô, Ricardo Goulart, aí na Toca 2. Não é? A língua é o chicote do corpo, não é? Mas a mão do Brasil ainda funciona. Ele usa muito, mas ela ainda funciona. Ricardo Goulart, monstro, gênio, seleção, craque e mais. Mais o quê? Mas escreva, por favor. Depois, Dimar Oliveira, ontem realmente, e nós dizíamos na Band News, aliás, obrigado aí pela audiência na Band News, que ontem arrebentou, foi sensacional. Ô Dimar, ontem o Cruzeiro, a gente falava isso depois do jogo, naquela resenha que a gente faz, naquele bate-bola, o Cruzeiro fez o que quis com a Universidade do Chile. O time todo jogou bem. Só um jogador que não dá pra gente avaliar porque a bola não chegou, que foi o Fábio. Ou seja, não chegou porque o sistema defensivo é tão consistente, mas tão consistente, que o Marcelo Oliveira sabe que esses 4 homens de frente vão marcar e que se o Cruzeiro fizer 1-2, dificilmente vai levar uma virada. Porque o sistema defensivo é muito equilibrado. Boa tarde, Dimar Oliveira. Que tranquilidade absoluta, né, Dimar? Eu queria mandar um beijo enorme para o Ricardo Goulart. A gente pediu aqui ontem que estava nas mãos dele, na verdade, nos pés. Ele foi maravilhoso. Parabéns, Ricardo Goulart. Só dizer o seguinte, na verdade, a nossa opinião é de que o Ricardo Goulart realmente não estava bem no time, não estava bem ontem até fazer o gol. Né? Depois disso houve, e aí vai de encontro àquilo que eu e o Diogo Ramalho falávamos, e por isso que deu a confusão toda da aposta, que o Ricardo Goulart tinha uma pressão psicológica, né, Diogo? Ele estava sofrendo isso, não era só técnico, era psicológico, até o próprio Marcelo Oliveira. Foi fazer o primeiro gol e a confiança voltar. Exatamente, até o próprio Marcelo Oliveira acabou compactuando disso no vestiário, quando, pela Band News, o Diogo também perguntou isso a ele. E acho que tem muito a ver com isso. Mas a gente dizia no início da transmissão da Band News que era o jogo do Dagoberto, ele foi de uma evolução, ele levou esse Cruzeiro à frente, impressionante como jogou. Ressaltar a importância de outro jogador, o Marcelo Moreno, acertadíssima a entrada dele. E não foi por causa da bola aérea, não foi nada disso, foi para puxar a marcação. Abrir espaço para o Goulart. Abrir espaço para o Goulart, para o Dagoberto. Olha, o Cruzeiro encantou não é só pela goleada, que é importantíssimo nessa situação de Libertadores, pelo fator de assumir a liderança do grupo, mas principalmente pela forma tática como ele impôs o jogo. E a gente sabe que isso, em termos de Libertadores, é importantíssimo. Eu fiz até gargarejo para falar mais, porque graças a Deus hoje a gente hoje vai ninguém atropela falar. Ninguém, né? Ninguém atropela ninguém, tá tudo uma tranquilidade. Ele continua escrevendo, porque parar de escrever ele não para. Aliás, ele não escreve muito certinho não, né? Que ele aprendeu a escrever ele está acostumado a digitar só kkk no telefone, quando pega uma caneta para escrever. Né? Olha, essa aposta feita pelo Júnior Brasil e naturalmente com o Diogo Ramalho, ela abriu espaço para outras apostas, né? E o telespectador está deitando e rolando também. Eu quero que algumas delas apareçam. Por exemplo, como é que é o nome desse aí? Júnior Silva está dizendo, vou propor para minha esposa fazer essa...
Essa aposta comigo também. Fala muito, fala muito. Tadinha! Eita, nós. Se tiver mais aí, pode ir jogando na tela aí. O Júnior Brasil parece que quer dizer alguma coisa aqui. Vou mostrar o que o Brasil escreveu. Goulart, meu parceiro e irmão, deu tudo certo. Festa confirmada hoje. Agora vamos combinar a convocação. Tamo junto. Convocação. Isso é uma baranga, hein, Ramalho? Pelo amor de Deus, né? É uma baranga. Demais da conta. É muito Agora... difícil. E hoje a gente pode falar, ele não pode responder. Ramalho, fala do jogo. Vamos falar do jogo. Você deixa o Brasil divertido aí, brincando com a lousa dele. Vamos falar do jogo. Vai desenhando aí, Brasil. Hoje, depois do programa, o Brasil pode falar com a gente. Faz um desenho pra mim. Aí eu mando qualquer recado pro Goulart que ele quiser mandar, porque vou na toca hoje. Aliás, eu gostaria muito, inclusive, de propor ao Ricardo Goulart que gravasse com a nossa equipe um recado pro Júnior Brasil com todo carinho. Porque o Júnior Brasil, aliás, ô Goulart, fique bem claro, te elogiou desde a sua chegada ao Cruzeiro. Mas acertou, assim como nós, que você não estava bem e ontem você mostrou a importância. O próprio Marcelo admitiu isso. Eu sempre digo aqui, e aqui estão os meus companheiros que não me deixam mentir e o telespectador de casa, que nos jogos em que você joga mal, o Cruzeiro normalmente não rende. E nos jogos que você desequilibra, o time rende muito. E ontem você desequilibrou. E olha o que aconteceu. Tática, né? Que o então a importância de um papel, Goulart, que só você faz nesse time. E fica claro. Só você faz no Cruzeiro e só o Tardelli faz o papel que ele executa no Atlético. E fica claro que não adianta ficar insistindo com o Goulart de homem referência na área. Eu não vou pra lá com você, não. O Brasil pode desistir disso aí. Eu vou ficar de costas. Eu quero apenas um champanhe. Não adianta ficar insistindo com o Goulart de homem referência na área. Ele é esse jogador partindo do meio pra frente. E vai lembrar que Júnior Brasil, você falou braço cruzado e calado. Exatamente. Meu cabelo já tá ficando oleoso aqui já, ué. Olha aqui. Aliás, foi o nome do jogo. Calou a boca de muita gente, sabe? O meia Ricardo Goulart falou da importância de ter goleado um concorrente direto pela vaga. Aí está a grande importância dentro desse grupo. Veja aí. A gente sabia da dificuldade que ia ser e também da situação do saldo de gols. Hoje a gente concluiu bastante, finalizou e os gols saíram. Bom, quando a gente falava ontem aqui sobre a questão de vencer por uma diferença de 3 gols e que isso seria determinante para o Cruzeiro assumir a ponta da tabela dentro do grupo, parecia meio distante essa possibilidade, não é? Mesmo sabendo que... Aliás, põe a classificação aí, mesmo sabendo que não estava bem ou não está bem no chileno, não é? A Universidade do Chile, né? E aí a gente viu que a importância pintou agora, né? Está aqui, ó. A gente está mostrando aqui, inclusive, você está vendo em casa, né? Cruzeiro liderando agora, está tudo embolado, os 3 times com uma vitória e uma derrota, né, nesses 2 jogos. Cruzeiro, Defensor, Real Garcilaso e Universidade de Chile. Então está tudo embolado nesse grupo do Cruzeiro, Dimar. Agora, o saldo de gols, já que está embolado, e isso a tendência é de que ele continue seguindo embolado assim, o saldo de gols vai ser determinante. E faz toda a diferença para as próximas fases da Libertadores também. A vantagem de você vir a fazer o segundo jogo em casa, né? A gente sabe a importância que isso teve, exemplo disso foi o próprio Atlético na temporada passada em termos de Libertadores. E ressaltar, Everton, a gente falou muito dessa questão da movimentação do Cruzeiro, como isso foi importante. A gente disse o tempo inteiro que a Universidade do Chile era uma equipe de muita marcação pelo meio, né? Que eles eram baixinhos, mas eles tinham a força física. E o Cruzeiro, até no início do jogo, ficou um pouco nervoso, até ele se acertar por ali. Destacar o passe do Lucas Silva, que continua fantástico. Nossa, o Rodrigo, que foi super bem como primeiro volante. E aí, numa função tática específica. O que mostra que ele é jogador para fazer isso. Quando se deu a função dele marcar o Ronaldinho, ele foi fantástico. Quando se deu a função dele ter por ali o desarme, né? Ele ficou muito tempo em cima do Lorenzetti. Ele ficou muito. Aliás, vamos falar uma coisa do Lorenzetti. Aquele moço não joga no time do Cruzeiro, não? Ele não tem espaço, não, né? Não tem espaço, não daria. É um jogador que talvez em outras épocas, sim. Mas, e um outro jogador também que a gente tem que falar é o Egídio. Muito criticado em várias situações e ontem ele foi muito bem na partida. Os 2 laterais, né, Dimar? Talvez um pouco mais contido o Egídio, mas fazendo um papel muito simples, muito tranquilo por ali. Aqui, gente, ele mesmo muda, ele continua falando e atrapalhando o comentário. Esse sinalzinho do MSN aí. Olha aí, Cruzeiro jogou muito. Marcelo Oliveira iluminado, Egídio bem. Muitas opções testadas. Muito bem. Eu, na minha opinião, nem lousa deveria ser usada. Mas o chefe que mandou. Olha aqui, deixa eu ver os tweets aí. Mostra aí mais um.
O Luciano Lopes, Netinho LLC, o Júnior Brasil com este quadro ainda consegue falar mais que Edmar e o Ramalho. Tô falando, eu falei. Ele tá mesmo com o quadro, ele continua me atrapalhando. Sensacional, sensacional. Olha aqui, a gente falava aqui dos dois laterais, não é? Egídio e Ceará, que jogaram muito bem. O time todo jogou muito bem. Bruno Rodrigo, mas uma coisa está fazendo do Lucas Silva indispensável nesse time também. O Lucas Silva faz umas viradas de bola que não tem marcação que consiga segurar. O Lucas Silva, em qualquer parte do campo, ele domina a bola. Repare você, torcedor, nos jogos do Cruzeiro. Em qualquer posição, ele domina a bola. O Ceará já parte a 200 por hora pela direita. Aliás, o Ceará ontem fez uma partidaça também. Né? E o Lucas Silva põe a bola em cima do Ceará ou até mesmo do Egídio. Impressionante, né, Edmar? A visão da armação do jogo. E aí, correndo o risco de ficar mudo aqui no próximo programa, dizer o seguinte, que o Everton Ribeiro é que ainda continua, né? Mas não tem uma questão do Everton. Falando em Everton Ribeiro, eu posso propor mais uma? Deixa eu só Aliás, você propõe, Ramalho. Só complementar a questão que a Edmara está falando. O Everton Ribeiro ontem... Cuidado que ele vai ficar mudo no próximo. Enquanto estava 0-0, 1-0, 2-0... Né, Brasil? Nossa, mas fica quieto. O Everton estava sumido completamente do jogo, não estava aparecendo e não estava, acho que nem tentando aparecer, estava omisso da partida. Depois que o Cruzeiro fez o terceiro e aí a coisa estava praticamente resolvida, aí que o Everton Ribeiro começou a aparecer mais. Fez até uma jogada de craque. Aí me parece, aí eu buscando clássicos contra o Atlético, que ele pode estar sentindo um pouco da responsabilidade por ter sido o cara do ano passado, em pontos corridos, muito importante, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então acho que em jogos para decidir, eu acho que ele está sentindo um pouco essa responsabilidade. Prova disso que quando apareceu o terceiro gol, ele começou a aparecer na partida. Muito bem, a gente fala mais do Cruzeiro e mostra também as mensagens aqui do Júnior Brasil. Mas antes, pessoal, tá de volta aqui a Luaninha. Cadê a música, Ericão? Por favor, música pra Luaninha. Ela está de volta. Bom, e quando ela volta, as vendas normalmente decolam, não é? A gente fala de decolar, lembra de avião, não é? Então você que é de Minas Gerais, tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia, é muito barato. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Tá com alguma dúvida? Você vai pegar o telefone agora, vai ligar o 3003-4443. Como são muitos atendentes, não é? E a Luaninha sempre fica por lá para te atender. Se der sorte e cair exatamente no ramal dela, você fala com ela e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Mas atenção, se você comprar hoje, ainda vai concorrer a R$ 25 mil toda semana. Só que você tem que ligar agora. Imagina você, de carro novo, gastando menos de R$ 14 por dia e com R$ 25 mil nas mãos para gastar como quiser. Você não vai perder, vai ligar agora, porque Chevrolet por parcelas de R$ 407 é só na Brasil. 3003-4443. Você depende do carro para trabalhar? Não é? Depende da boca para falar e do carro para trabalhar. A GM tem as melhores opções de carros para você com conforto, economia e baixo custo de manutenção. Mas tem que pegar o telefone agora e ligar. 3003-4443 é o telefone mais conhecido do Brasil. Se você tem CNPJ, se tem uma empresa, tem CNPJ, aí vai comprar com CNPJ, então tem condições ainda mais especiais. Então se não ligou, meu amigo, ligue agora, porque tempo é dinheiro. Não deixe seu sonho para depois. Comece o ano bem, conquistando o seu carro zero agora com quem eu compro. Eu confio, Consórcio Nacional. É Chevrolet Brasil. Você vai ligar agora, 3003-4443 e vai fazer, Luaninha, o melhor negócio da sua vida. Você vai falar com a Luana, se não conseguir, o Marquinho está lá para te atender também. E falar com o dono é sempre muito legal. Aliás, se tiver alguma dúvida, exige, eu quero falar com o Marquinho ou com a Luaninha. Pelo menos com o Marquinho você vai conseguir. Com a Luana a gente tem um precinho mais alto aqui, porque o passe dela é caro. Luaninha sai, mas volta daqui a pouco. Sai desfilando, Luaninha. Falar do Galo agora, logo mais pela Band News, hein? Todo mundo fala aqui, menos o Júnior Brasil, logo mais nem do Atlético ele vai falar. Aliás, ele vai escrever aqui. Eu quero que ele desafie alguém. E se esse alguém, viu? Tardelli, Jô, Ronaldinho Gaúcho, Pierre, né? Nunca fez um gol. Fala, Brasil, que se o Pierre marcar um gol hoje, você não fala até sexta não, que você fica um mês sem falar. Hoje é dia de Horto, hoje é dia de Galo. O Galo faz essa noite o primeiro jogo no Independência, né? Exatamente pela Libertadores. E o retrospecto contra times colombianos é, de fato, muito bom. E tomara que isso confirme hoje, logo mais, com transmissão da Band News. Veja aí. Hoje
hoje é dia de estreia em casa na Libertadores. Sem dúvida, é o que nós esperamos, né? O apoio do torcedor, que é muito importante. Então a gente espera poder dar seguimento no nosso trabalho e, se Deus quiser, sair com mais 3 pontos. O Galo recebe o Independiente Santa Fé, líder do campeonato colombiano. E por falar em time da Colômbia, vale lembrar que o Atlético costuma levar a melhor. E o retrospecto comprova isso. Foram 9 jogos entre Atlético e times colombianos. 5 vitórias atleticanas, 2 empates e 2 derrotas. E o número de gols marcados também é positivo. São 19 a favor e 9 contra. Nas 2 vezes que conquistou a Copa Conmebol, o Galo eliminou adversários da Colômbia. Em 1992, o Atlético Júnior. E em 1997, a vítima foi o América de Cali. Para vencer mais um, Josué garante que já sabe o caminho. Acho que a gente sabe bem, né, o caminho de vencer, né, o caminho das vitórias aí, jogando principalmente no Independência, né? É jogar da mesma forma que jogamos no segundo tempo agora contra o América e procurar repetir também os jogos da Libertadores da temporada passada, né? Impor o nosso ritmo, ser uma equipe agressiva, ter alegria na hora de fazer os gols. O Santa Fé já foi devidamente estudado. Apesar das 2 equipes já terem se enfrentado pela Copa Sul-Americana em 2010, na Libertadores é a primeira vez. E o craque do time já conhece bem as características do adversário. Equipe que gosta de jogar um futebol bem tocado, né, manter a posse de bola. Então vai ser tem tudo para ser um grande jogo, né? Nossa equipe também gosta de impor o ritmo, de manter a posse de bola. Então eu acredito que vai ser um grande jogo. Bom, e hoje eu ouvi atentamente o bate-papo na Band News, né, entre você e também o grande Felipe Junqueira, falando do adversário, que é o Independente Santa Fé, que é o adversário mais cascudo do grupo. Mostra a mensagem aí. Eu só roubei, tentei roubar a caneta, não deu. Ó, tamo junto, Tardelli, 3 gols hoje, tenho certeza. Tá, você tá falando que tem certeza. E se ele não fizer os 3, então você continua sem falar? Ou então que aposta é essa? Então que aposta é essa? Não tô entendendo. Você tá apostando? Escreve aí o que você vai apostar. Entendendo. Então escreve aí qual que é a sua aposta. Dimar Oliveira, Independente Santa Fé logo mais contra o Galo. É de fato um adversário. Aí sim, cascudo. A gente falava disso da Universidade do Chile. Isso. O Cruzeiro foi lá e aniquilou. Mas temos que lembrar que o Independente Santa Fé foi semifinalista da Libertadores ano passado, né? Ele tirou exatamente o Grêmio e parou no Olímpia, que foi depois decidir com o Atlético. É um time realmente mais cascudo? Com poucas alterações em relação da temporada passada. E aí você tem o coletivo, tem a história deles jogarem junto e tudo. O Léo Gomes trouxe hoje na Band News que o Paulo Autori, preocupado com isso, fez muitos treinamentos de bola parada, chutes a gol, aquela história toda, para fugir de uma marcação efetiva. Agora, vale a gente ressaltar o seguinte, não tem melhor forma de sair da marcação, que foi o que o Cruzeiro fez especificamente ontem, do que movimentar o time. Para ter essa movimentação, o Atlético tem que ser na sua composição, na forma de jogar, da mesma forma como foi no segundo tempo do jogo contra o América. Tem que se movimentar daquele jeito. É assim que você sai de uma marcação como a que o Santa Fé tem. Então eu espero, da mesma forma que eu falei ontem do Cruzeiro, que você não fuja a sua situação de estar dentro de casa com a sua torcida e empurrar o adversário. O que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro empurrou o adversário, colocou as linhas de frente lá, né? Colocou o time pra frente. O Atlético tem que ser um time pra frente. A maior preocupação defensiva faz com que o adversário venha pra cima de você. Então o Atlético tem que ser um time para frente, um time ofensivo, que se movimente para sair dessa marcação. A gente falou aqui sobre a questão de jogar com 3 volantes e tal. E quando eu falava que o Cadu quase dava um duplo twist carpado aqui no programa. Mas pode fazer a função, mas né? A gente viu ontem o Cruzeiro, no segundo tempo, né, jogando com 3 volantes, e extremamente ofensivo. Se o Tardelli fizer 3 gols, fica calado amanhã. Se não fizer, Dimar e Ramalho, calado. Ele quer falar sozinho. E aí, vai se tornar o primeiro comentarista mudo do Brasil. Claro que eu topo. Tá feito? Tá feito. Tá feito, Dimara? Bem fofo. Tá feito? Alô, Diego Tardelli. Presta atenção, Tardelli. Olha aí, ó. Mostra de novo, Brasil. Tá com pressa de tirar porque tá com medo de assumir a parada, é isso? Se você fizer 3 gols hoje, o Júnior Brasil segue calado. Isso. Tardelli, não me decepcione. Aqui, ó. Você me pediu, Tardelli, e eu provo que você pediu. Tá aqui, ó. Mostra aqui, Drummond, por favor. Drummond vai mostrar aqui. Ó, o Drummond vai mostrar. Tardelli, você pediu, o senhor já disse que sua caixa tá separada aqui.
Aliás, eu vou falar agora, vou aproveitar e vou falar. Tá aqui, Tardelli, ó. Se tomar antes do jogo, se não cai no doping não, pode ficar tranquilo, isso é natural. Se tomar antes do... Ricardo Goulart tomou e foi lá e fez 3. Se tomar antes do jogo, olha lá, ó. Se o Tardelli fizer 3 gols, o Júnior Brasil segue calado. Se não fizer, Edmar e Ramalho amanhã não falam no programa. Fechou? Beleza, então. Alô, Tardelli. Por favor, o duro vai se aguentar o Brasil falando 1 hora aqui. Ninguém vai aguentar. Meu amigo, já que a gente mostrou aqui o remedinho do Tardelli, esse vai fazer realmente o homem desequilibrar hoje, eu vou te fazer uma pergunta de foro íntimo, né? Goulart, como é que anda a vida sexual, Goulart? Tá se sentindo para baixo? Não tem como. Depois de tomar o remédio, ir para o jogo e meter 3 gols, aí, meu amigo, você não pode ficar para baixo. Você é daquelas pessoas, e aí o recado agora vai para você, Júnior Brasil, que andam cansadas, estressadas e com a vida sexual quase não acontecendo. Eu sei disso, na mesa de bar você me conta. Então tá mais que provado, né? Então não se assuste nem se desespere. Você está vendo esse número aqui? Aliás, esse número aqui... Ele faz esse número aqui é o telefone do Ativo. O Reinaldo da Rádio Inconfidência comprou um fardo. No homem está uma faca. Então, não precisa... Leninha. O Ativo é um energético natural totalmente voltado para essa questão sexual. Você não vai horrorizar, porque eu estou falando disso aqui nesse horário, não é? Porque, afinal de contas, sexo é vida, né? Você nasceu de onde? Do barro? Então, meu amigo... do bar é duro, hein? Então, com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, Diogo Ramalho, né? Com intensidade e muito mais vigor. Viu, seu Candinho? O Ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H, Paquitão. Vai levar para Jurerê, hein? O Ativo pode agir em seu organismo por até 72 horas, meu amigo. Vai virar um sex machine. 72 horas de puro prazer. Você vai surpreender a sua parceira, porque você vai tomar um remedinho desse, ficar 72 horas, ninguém segura. Você vai, pare de se preocupar. Na hora H não tem dessa de preocupação. Sexo é vida, volte a viver com muita intensidade e, claro, muita energia. E, ó, se você vai comprar o Ativo e está preocupado, bom, como é que isso vai chegar na minha casa? Você acha que o carteiro vai chegar e tocar a campanha e falar, está aqui o seu Ativo? Não, a caixinha vem bem discreta, ninguém vai saber que você está comprando, sabe? Não se preocupe na hora de receber na casa ou no trabalho, a embalagem é discreta, né? Ligue agora, os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas, e o Marquinhos do Brasil está lá também para atender. Ativo é a energia que cabe no seu bolso. Presidente Gilvan de Pinho Tavares tomou um comprimido e já foi lá e mandou prender tirar o cara de circulação, aquele banana que invadiu o gramado ontem do estádio. Não vou falar o nome e não quero ver a imagem, por favor. Por favor. E o Meia Ronaldinho também falou, né, como é que está sendo essa relação dele com o técnico Paulo Autuori, falou do grupo também, e a pressão que o técnico vem sofrendo da torcida. Curte aí. Nosso relacionamento é muito bom entre jogadores e treinador. Treinador que, né, treina muito bem. Então, nossos gols foram tudo de jogadas que ele treinou, ele tem grande mérito, né, naquilo que a gente fez no segundo tempo. Então, acho que, né, a torcida, né, pode ter um pouco mais de paciência, que ele é um grande treinador e a gente espera poder, né, fazer história junto com esse treinador. O Lincoln me lembrou aqui que se o carteiro souber que é Ativo Megatubo, ele não entrega, não, ele leva embora para ele. Então, se minha senhora, se o marido é carteiro e chegar aí, você pode saber que ele pegou a encomenda. Mensagem do Brasil. Ramalho querendo champa. Ô, louco, só brinquei, brincou nada. Foi você não brincou exatamente. nada. Foi muito sério. Você não brincou nada. Tem você e muita gente de prova, mas falou, eu deixo bem aliás, claro mostra o Twitter, mostra o Twitter aí de novo. O nosso Brasil, mesmo calado, ele consegue desequilibrar. Tá. Mostra o Twitter aí de novo, por favor. Vamos ver esse aí. Quem que é esse aí? Matheus Fernandes. Se o Pierre marca hoje, o Júnior Brasil apresenta o programa amanhã, o que há? Não, mas você me derruba, pô. Ué, tá feito. Tá feito. Tá ele feito. Nunca marcou nenhum gol. Se o Pierre fizer um gol hoje, amanhã o Júnior Brasil apresenta o programa. Senta aqui. E com uma novidade, apresenta calado, só com a lousa. Não fala. Tá vendo? Aí não, né? Não, mas então tá feito, viu, Pierre? Pierre, tá feita a aposta. Se você marcar um gol hoje, um só. Não precisa ser 3, não. Um só. Amanhã o Júnior Brasil apresenta o programa. Ô, Ramalho, pedido pra te entregar. Segura aí. Mas ele já ganhou ontem. Não, mas tá ganhando todo dia, porque o homem tá demais. Já tomei todos. O Dimar Oliveira, sobre a questão do Ronaldinho, falando dessa relação, aliás, elogiou muito a relação de todos os jogadores com o técnico Paulo Autuori. Quando a gente vê, aliás, todos os jogadores elogiam muito essa relação de meio que de paizão do Paulo Autuori. Vamos e convenhamos, todo início de trabalho é meio cascudo.
A torcida se acostumou com o Cuca bem loucão ali, né? Ele entra no jogo e aquela loucura, ele grita, ele esbraveja, e o Paulo Autuori é um cara mais comedido. Esse time que está aí não é o time dele, ele vai montar o time dele em cima desse elenco que tem. Com o tempo e com essa relação de confiança entre jogadores e treinador, você acha que a coisa pode acontecer? Você vê isso para um futuro próximo? Acho que pode acontecer sim, Everton. E você sabe, o que o Paulo Autuori falou no vestiário, até a gente deu uma questionada nele, né? Aquela história de eu não jogo pra galera, né? Eu não jogo pra torcida e tal. O Cuca já era diferente, ele tinha uma relação muito próxima com a torcida, pela forma como ele ficava ali à beira do gramado, participando efetivamente do jogo, né? Pra torcida era muito bacana, mas não sei se no relacionamento com esses jogadores era efetivamente bacana mesmo. O que a gente sente é que com o Paulo Autuori, o relacionamento desses jogadores é melhor. É estranho dizer isso, mas é a verdade. A gente tem conversado com os jogadores e eles passam que o relacionamento com o Paulo Autuori é melhor. Se isso vai dar o resultado que se espera dentro de campo, é uma outra história. E aí também mata aquela história que a gente sempre diz. O grupo para ser campeão tem que ser unido, todo mundo amiguinho, todo mundo feliz. Não era o que acontecia efetivamente no Atlético, nesta relação treinador-jogadores. Né? Tinha jogador lá que não gostava do trabalho do Cuca. Então não tem muito uma receita. O próprio Corinthians que, nossa, na década de 90 fez o que fez, 98, 99, então era um time que brigava o tempo inteiro. Sim. Então não é essa efetivamente a situação. Não, o Cruzeiro de 2003 tinha jogador lá que não suportava ouvir a voz do Luxemburgo. Aqui todo treinador que tem uma situação diferente, né, que tem uma personalidade muito forte, uma coisa, ele tem um ou outro que não vai chegar ali numa situação tão fácil. Então, o que dá pra gente dizer é o seguinte, a relação hoje do jogador, hoje não tem condição, até calado ele me prejudica. Eu tô falando, ele tá incomodando mais sem falar do que quando ele fala, porque quando ele fala, ele só fala quando é chamado. Né? E agora tendo a lousa pra escrever, tu acredita no grupo fechado com o Autuori, apoio total. Atrapalha o raciocínio. Pois não, Ramalho. Tem uma coisa em relação ao Autuori, a Dilmara falou que não tem receita Brasil, deixa o Ramalho falar, ser campeão, e eu não vou lá com você, Brasil. Eu já falei que só o champanhe eu aceito. Enfim, tem uma receita do que não fazer. Eu tenho muito medo da questão. Fala, Ramalho. Eu tenho muito medo da questão do treinador que é de um jogador só e esse jogador não sai. Todo mundo vai observar muito hoje como é que vai render esse meio campo do Atlético. Tá muita gente falando que tem que entrar o Donizete no lugar do Josué e como é que vai suportar o Josué na partida. A gente pode dar vários exemplos de treinadores que abraçaram vários jogadores ou um jogador só na equipe, esse não sai de jeito nenhum do time e morreu abraçado, né? Olha aí, Josué tá falando disso aí que você falou. Vamos ouvir o Josué, põe na tela. Acho que de uma certa maneira, eu acho que é legal, né? É bacana você ter essas brigas internas, né? Tudo com uma briga saudável, assim, eu acho que faz parte, né? Não deixa você relaxar. Você tem que estar mostrando a cada jogo, né? A cada jogada. Você não pode aliviar, porque sabe que atrás, se você fizer alguns jogos maus, você acaba perdendo, né, a sua titularidade. Então, é uma briga sadia, eu tenho um respeito muito grande, né? Pelo Pierre, pelo Rosinei, né, pelo Leandro Donizete. Mas, independente disso, a gente tem que adquirir a confiança do treinador, porque ele realmente é quem coloca para jogar e quem tira. Desde o ano passado, né, quando eu cheguei, muitos me questionavam, né, e por que eu vim, porque tinha o Leandro Donizete e o Pierre como titulares. Mas eu sempre deixei bem claro que não vim roubar a posição de ninguém, né? Lógico que você sempre quer jogar, independente de quem é o jogador, mas para o jogador estar totalmente satisfeito, você tem que estar jogando. E lógico que alguns preferem um, outros preferem outros, mas eu tenho a minha cabeça tranquila de que eu venho fazendo um bom trabalho, venho procurando ajudar meus companheiros e é isso, procurar dar continuidade ao nosso trabalho aí, para que os resultados possam vir e adquirir cada vez mais a confiança do Paulo Autuori aí, porque ele realmente é o comandante. Muito bem, tá aí. Dilmara Oliveira, vou insistir na pergunta com você. Atlético, são hipóteses, né? A gente tem que falar das hipóteses. Digamos que o Atlético entre com Pierre, Josué e o Donizete encostando mais à frente, o Ronaldinho, Tardelli, Jô, Fernandinho sai, solta o Marcos Rocha. Deixa o Marcos Rocha jogando bem adiantado e naturalmente com o lateral cobrindo por ali. Depois do que você viu ontem no Mineirão, você acredita que isso possa acontecer no Atlético?
O Léo Gomide, né, tem muito essa história de... E acho que essa seria a formação ideal para o tipo de jogo que o Paulo Autuori quer, os 3 volantes. Só que não acho que ele vai fazer isso com essa facilidade toda. É difícil ele desmanchar esse quadrado ofensivo que o Atlético tem, acho complicado. Mas uma questão simples seria a saída do Josué e a entrada do Leandro Donizete. Obviamente, por quê? Porque a gente melhora a condição de saída de bola do Atlético. Você melhora a chegada, quando você precisa de um time para ser ofensivo, para ir lá na frente, até para melhorar a questão da marcação. A marcação do Atlético melhora muito quando o Leandro Donizete chega, porque você consegue empurrar essa bola mais para frente, você consegue ter a posse de bola e manter ela no ataque. Você evita, né, que o seu adversário possa chegar um pouco mais rápido por ali. Então, eu acredito muito nisso. Só que, para tirar qualquer especulação, Paulo Autuori já disse que é o Josué. Isso é uma determinação dele. Alguns treinadores, como o Diogo disse, eles passam a ter esse tipo, né, afirmação, é isso, eu não ouço, e foi o que eu disse, Paulo Autuori. A questão é, você tem que aprender a cada jogo, a cada situação, e respeitar o momento do outro. E principalmente, porque, vou repetir aqui, o Leandro Donizete não saiu do time por deficiência técnica, ele saiu porque ele teve uma contusão. Depois do segundo tempo contra o América, ele não vai mexer. Até porque nessa situação se mexesse... Ignora, Diogo, ignora. Estou ignorando. Com o que fez no segundo tempo o Galo, se mexer, acho que a torcida já vai começar a jogar contra desde o início do jogo. Acho que, e também concordo, não é hora de mexer agora não, tem que esperar para ver se vai continuar assim. Dependendo do tipo de jogo, não há como não pensar nessa hipótese. Não que eu esteja insistindo que o Atlético tem efetivamente que jogar com 3 volantes, soltar mais os laterais, mas se você tem o Pedro Botelho, se o Pedro Botelho começa... Pedro Botelho é muito ofensivo. Se ele entra no time e tem essa característica, como o Marcos Rocha também tem, o Tardelli não ficaria sozinho. Pedro Botelho e Tardelli caindo por ali, ou Tardelli e Marcos Rocha pela direita, com o Ronaldinho encostando e o Jô. Não sei se o time perderia ofensividade, não. Estou dizendo que seria uma hipótese. Um ou outro jogo, você... jogar com essa formação pelo menos por um período. Se o Atlético está num jogo que está perdendo o meio campo, tem que mexer. E não adianta esse negócio de trocar sempre um volante por outro. Isso. Você troca 6 por meia dúzia. Eu estou dizendo... No esquema tático do time dentro de campo é 6 por meia dúzia. Agora, se você entra com... Você muda a configuração do time em campo. Aí é ousadia e alegria. Né? Vamos voltar a falar do jogão do Cruzeiro de ontem. Daqui a pouco tem mais Galo. Os jogadores comentaram a bela atuação do time. Né? Impressionante como sobrou o Cruzeiro ontem e fez o que quis com a Universidade do Chile. Já destacamos aqui. Fez o que quis. Tirou o pé, a Universidade do Chile não chegou. Aí foi lá 1-2. Aí tirou o pé, aí tomou, foi lá ter 3, tomou 1, foi lá, fez mais 2. E se tivesse mais 10 minutos ali, com certeza faria mais gols. Veja aí. O nosso pensamento era vencer, né? Se possível fazer um resultado que nos favorecesse aí alcançar a primeira colocação. E nós fizemos isso, todo mundo está de parabéns. Agora é trabalhar aí quem tem que trabalhar para poder disputar o Mineiro e quem tem que descansar, descansar. E o grupo é forte, todos são fundamentais aí para essa sequência e para essa temporada. Mais uma vez, consegui estar jogando titular. Foi um jogo típico de Libertadores, um jogo que estava faltando pra gente. Esteve o início meio ruim, meio complicado, mas graças a Deus deu tudo certo e conseguimos sair de campo com a vitória. Tá bom, o importante era vencer, vencemos com um resultado muito bom, agora é descansar aí. Muito bem, falando em William, que acabou de falar, deixa eu mandar um abraço para o William Barbosa, que assiste os Donos da Bola todo dia, diz que só sai de casa quando o programa acaba e que lá de Santa Luzia está muito feliz por não ouvir a voz do Júnior Brasil. Já a dona, como é o nome da dona? A dona Helena tem 67 anos, uma mulher vivida, experiente, né? O suficiente para saber que é melhor assistir futebol do que novela. Então ela está assistindo a gente aqui, dizendo que está com dozinha do Júnior Brasil. Né? Ô, dona Helena, é Helena, né? É porque eu estou ruim para nome. Então, ô, dona Helena, eu não vou falar com a senhora, tá com dó, leva para a senhora, não em respeito aos 67 anos, mas eu já falei com um monte de gente aqui, ninguém quis. Porque é isso, precisa ser muito valorizada a vitória, grande vitória. Nossa, Brasil! Nossa, Brasil! Que comentário, Brasil! Nossa! Deixa eu chamar o Marcelo Oliveira para falar, que o Júnior Brasil está me irritando mais escrevendo do que quando ele fala. Fala aí, Marcelo Oliveira! Eu sou fã incondicional, Marcelo Oliveira. Eu sempre defendi sua vinda para o Cruzeiro. A Copa Libertadores, pelo equilíbrio, pelo nível de competição, é importantíssimo você fazer um aproveitamento alto em casa, se possível 100%, né? E buscar resultado fora. Às vezes fora, em circunstâncias ruins, você pode trazer um empate que pode ser útil também. Como seria lá no Peru se a gente tivesse
a condição de conservar aquele resultado de 1-0 ou de 1-1 pelo menos. Mas, e a outro aspecto é que o torcedor faz muita diferença. É fundamental esse grito, esse incentivo, esse apoio, ele reflete direto nos jogadores. É uma química, é uma magia importante. Eu espero que seja assim durante toda a competição. Muito bem, olha, o Marcelo Oliveira falou, nós temos perguntas do telespectador cruzeirense, perguntando exatamente sobre o Marcelo. Põe na tela aí para mim, por gentileza, Felipe. Michel Alckmin, será que é parente do homem lá? Do Geraldo? Tá feia a coisa lá em São Paulo, hein, Alckmin? Com as boas atuações do Marcelo Moreno, o Borges perdeu espaço no time titular. Começo com você, Diogo Ramalho, passo pelo Júnior Brasil, que não fala, mas escreve, e morro aqui na Dimara com esta pergunta aí. Pelas convicções do Marcelo em relação ao Borges, perdeu até o Borges recuperar a condição física, né, por esse tempo que ele está no departamento médico. Mas o Marcelo já deixou claro que o homem de referência da área e para ele é o Borges. Isso fica claro quando ele diz que quando o Borges estiver fora, a opção é o Marcelo Moreno. Então, quando recuperar a condição física, eu acho que ele volta. Agora, claro que vai ter que mostrar para continuar no time. Mas o Newton também era um homem de confiança. Mas eu acho que é diferente. Você acha que o Newton vai perder a posição de titular, Ramalho? Eu acho que por enquanto já perdeu, né? Vai ter que recuperar. Mas aí com a apresentação do William Farias, você acha que ele... Se o William Farias, tem gente cobrando, né, se o William Farias der a resposta que a diretoria acredita que vai dar e que o próprio Marcelo acredita que vai dar, ele vai ser titular do time. Eu quero a opinião do Júnior Brasil escrita de Mara Oliveira. Você fala sobre essa questão, Borges fica, Borges sai, com o Marcelo Moreno entrando nesse time, ou essa variação vai continuar assim como foi durante o semestre inteiro do ano passado, onde entrava Dagoberto, William, e aí fazia aquela celeuma toda e o time não perdia em qualidade, demais. Eu acho que o Marcelo tem mesmo uma preferência efetiva pelo futebol do Borges, na questão do homem referência mesmo. O trabalho do Marcelo Moreno é diferente. O trabalho do Marcelo Moreno, ele sai da área, né, de jogo, ele volta mais, ele busca mais o jogo, é diferente. E facilita nessa questão de puxar a marcação também, que foi muito que facilitou ontem no jogo contra a Universidade do Chile. Agora, o Borges, para voltar, a gente sabe que ele não tem uma volta tão rápida assim. Ele demora para recuperar fisicamente. Então, o Marcelo vai ter um tempo aí para estar pensando nessa solução. Quanto à questão dos volantes, eu acho que está muito claro neste momento, pela condição física e técnica do Rodrigo, a condição dele de titular no Cruzeiro. Ponto. Ele é o titular nesse momento. Sim. O Newton vai brigar para votar com... E sabe que eu acho isso super sadio? Porque isso mostra que qualquer um que estiver no grupo, que estiver no banco... Tem condição. Tem condição. E isso faz com que o Marcelo seja cada vez olhado pelo torcedor de forma melhor. Essas pessoas que estão cobrando o Newton, eu acho que elas deviam dar uma observada em tudo o que acontece e mostra a força de um treinador e a força de um grupo. Quem está no grupo é para disputar a posição. E tem que disputar. Se você está num grupo forte, como é o do Cruzeiro, e fez preferência por estar num grupo forte como o Cruzeiro, é para disputar a posição. Olha, então tá aí a opinião do Júnior Brasil escrita, porque ele não fala. Para você que está chegando agora, ontem o Júnior Brasil fez uma aposta de que se o Goulart fizesse 3 gols, ele não falaria durante o programa. Não é verdade? Então o Júnior Brasil, Zip Brasil, ele não fala, ele escreve, não é? Mas a aposta está sendo paga então. E a aposta que eu fiz agora aqui com o Brasil e com o nosso telespectador é de que se o Pierre fizer um gol hoje diante do Independente Santa Fé, amanhã o Brasil apresenta o programa. Eu participo ou não? Participo? Comentando? Sim. Beleza, achei que vocês queriam me tirar do esquema. Se o Tardelli fizer os gols, é verdade. Tardelli, e se você fizer 3, Tardelli, Ramalho e Dimara não fala. Ou seja, se você faz 3 e o Pierre faz 1 amanhã, 1 hora de Júnior Brasil, né? E você? Você fala. Se o Tardelli fizer 3, o Júnior Brasil é que não vai falar. Isso. Exatamente. Então tá certo. Então tá certo. Põe mais um Twitter na tela aí pra mim. Eu tô gostando desse negócio do Twitter aí. O telespectador tem voz aqui. A Elda Cecília sempre participa aí das torcedoras que mais respeitam, não é? Pelo Twitter. Tá dizendo, o melhor mesmo é deixar o Júnior Brasil falar. Ele quieto consegue ser mais chato. Como é que é chato no bom sentido? Chato no bom sentido. Chato no bom sentido. Chato no bom sentido. Chato no bom sentido. Eu queria saber o que é chato no bom sentido. Já chamou um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais uma edição com a sequência dos Donos da Bola, né? Rapidinho, a gente vai lá e volta já.